Shalom! Estou muito feliz por poder estarmos de volta com você em nosso canal Pense e Viva. E desta vez nós vamos falar sobre um assunto que ele é muito importante. Vamos ter que falar em etapas, porque ele é um assunto muito rico, é um assunto que vai trazer luz para você acerca de várias situações em que de alguma forma trago algumas inquietações e angústia para a vida da maioria. E eu quero ajudar você a pensar sobre isso enquanto nós estamos iniciando essa trajetória. Eu queria falar sobre um programa em que Deus se manifesta sobre as regras e as exceções de Deus. Mas como eu vou tratar sobre alguns assuntos que estão como introdução básica para esse fim, eu gostaria que você me acompanhasse com muito carinho a cada vídeo que nós vamos postar, e também você me ajudasse dando o seu link, porque eu sei que isso vai edificar muito a sua vida. E se não se inscreveu, você se inscreva, indicasse para outras pessoas, porque o que eu vou tratar aqui vai ser um divisor de água para a sua vida, vai lhe ajudar maravilhosamente para a sua vida pessoal, familiar, profissional, sua vida com Deus, sua vida no ministério, vai ser muito enriquecedor. Bem, então vamos lá, e eu quero usar como base desse nosso assunto aqui o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23, ao que Jesus respondeu: se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Então aqui está algo muito interessante, e é sobre isso que eu gostaria que você entendesse aqui. Hoje eu fui perguntado por uma jovem, e nós ficamos um bom tempo conversando no telefone sobre a lei da atração. E ela quis saber o que eu acho sobre isso. Eu disse: querida, eu fiquei muito feliz por você ser uma jovem, tão jovem, e buscar informações não apenas no plano da rede social, porque as pessoas podem ser enganadas por mentorias da rede social, mas também por procurar pessoas que você confia e que pode trazer luz de uma forma mais coerente e verdadeira. Então vamos pensar sobre isso, porque eu disse a ela: sim, eu estudei sobre a lei da atração, eu fiz curso, me especializei um pouco sobre esse assunto, até porque é um assunto que se tornou popular por alguns anos para cá, talvez de uns 10 anos para cá, mas ele há 30 anos atrás, ou mais, muito mais do que isso, ele já era trabalhado através de uma outra temática, através de homens como Og Mandino e outro, que ensinava através dos seus livros o poder da mente, o poder do positivismo, essas linguagens que foi inserida na contextualização da teologia da prosperidade, que por sua vez muitos pregadores no mundo inteiro e mestre usando seus livros, principalmente a rede social, para atacar sobre isso. Mas minha tônica principal aqui não é falar sobre o lado positivo e negativo da teologia da prosperidade. Um outro vídeo eu prometo que vou falar. Hoje eu quero falar sobre essa linguagem que muitos têm desenvolvido hoje e que se trata sobre esse aspecto. A pergunta era: este assunto sobre a lei da atração, ele é certo, é errado, é divino, é de Deus, é bíblico ou não? Queridos, deixa eu lhe falar algo muito interessante. Quero que você pense bastante sobre isso. A lei da atração, ela trabalha com a filosofia do plano do universo. Então, os propagadores deste assunto estabeleceu, dentro de outros ensinamentos que como eu já disse introdutoriamente, que gerou um conjunto numa análise de que todas as pessoas que desenvolviam essa técnica
através das leituras desses livros ou de palestras, e que praticavam isso, elas passavam a ter uma vida melhor, elas passavam a alcançar um resultado melhor na vida delas. A maioria delas não tinham nenhuma experiência com a divindade sobrenatural de Jesus Cristo, do Espírito Santo, e elas tiveram melhora. Então nesse vídeo eu gostaria de tratar sobre esse assunto inicialmente, e eu espero poder falar nos outros vídeos também sobre esse detalhe. Primeiro, precisa-se entender que estes assuntos, mesmo que tenha sido usado para um outro parâmetro e que acaba de uma forma indireta conduzindo para um plano da religião, não é um assunto coerente nesse aspecto de endeusamento. Na verdade, essas pessoas que conseguiram galgar esse entendimento e as que desfrutaram do benefício dela, e o ruim foi espiritualizar o lógico. Mas isso não tem nada contrário no aspecto da ação do Deus Criador. E quando a gente fala sobre a ciência, e quando a gente está tratando sobre a ciência no que tange a mente do ser humano, o poder da evolução mental, o poder da recriação do sistema mental, é muito interessante. Você precisa entender que o universo, quando foi criado por Deus, ele desenvolve um sistema controlado que move todo o processo da criação. É tão interessante isso que quando você pensa no sistema lunar ou no sistema solar, falando do sistema lunar, de acordo com a mutação da Lua, muitas coisas podem ser desenvolvidas. Por exemplo, para o que trabalha com plantações, o que trabalha com agricultura, ele sabe que existe um período lunático que facilita o sistema de colheita. É como você cortar cabelo num período de lua cheia. Tem alguma coisa espiritual nisso? Não tem. O que tem aqui é um processo natural que Deus criou, que todo o sistema trabalha em função do benefício do sistema evolutivo da criação. Então a questão foi quando eles tornaram isso uma espiritualidade. É como, por exemplo, a pergunta que eu vou falar sobre isso numa outra ocasião com mais detalhes, é o zodíaco. Um cristão salvo em Jesus Cristo, ele pode ficar consultando o seu horóscopo? Queridos, quando você fala de zodíaco, você está voltando para a astrologia. E quando você entra na astrologia, você está vinculando a identidade de deuses. Então você começa a buscar informações através do período em que você nasceu e qual o seu signo que implica com essa questão. Aí você vai pensar, não, meu signo é aquário, é peixe, dependendo da época que você nasceu, aí você vai dizer, sim, está batendo certinho com a minha vida, com a minha história. Então isso aconteceu num período auge da Grécia, isso aconteceu num período muito forte, quando esse programa que foi desenvolvido pelos filósofos, e eles trabalharam com muita eficiência e com muita sabedoria sobre isso na época, ao descobrir a intervenção do sistema solar, do sistema lunático, do sistema atmosférico, do percurso em que se movia as estações. O problema foi que eles, por não conhecerem o Deus vivo e na necessidade divina que cada um deles tinham, então eles começaram a criar Deus para isso. Então chamados deuses dos zodíacos. Então criaram uma série de representações divinas e começaram a se inclinar nisso. Então quando eu assisto ou uma palestra, ou vou ler, ou vou consultar o horóscopo, o zodíaco, eu estou aderindo para a minha vida demônios. Por quê? Porque eles transicionaram uma verdade exata em um plano de divindade. Isso é muito importante você pensar.
Então o cristão pode? Cristão ou não cristão, qualquer um pode, mas você tem que estar ciente que isso é idolatria. Você está invocando entidades espirituais manifestas dentro do sistema climático, que ele chama aí do zodíaco. Então, é perigoso, completamente perigoso. E Deus se entristece completamente. Mas deixa eu voltar aqui para falar, eu estou usando essa linguagem porque eles trabalhavam no resultado terreno, no resultado humano, e criaram divindade para isso. Mas não tem nada a ver com divindade, o diabo só entrou nessa história. Porque Deus mesmo, ele já criou essa rotatividade existencial para que cada ser humano pudesse desfrutar do bem comum da Terra. Então todo o percurso é natural. Quando está verão, o que você sente? Calor. Só que o tempo das estações, ela implica com todo o processo evolutivo de melhoria para todo o plano da criação. Isso envolve também o ser humano. Então entenda, não tem nada de espiritual nem de sobrenatural nisso. Alguém está enganando você. Mas a nossa tônica aqui inicial não é essa. Eu até me estendi demais falando sobre isso, mas não é isso que eu queria tratar. Eu quero tratar sobre a questão da pergunta, da colocação que a jovem fez, que é a lei da atração. Então, quem desenvolveu o plano organizado da lei da atração é a mesma coisa que os filósofos fizeram lá atrás. Queridos, entenda uma coisa, existe um poder recriador que Deus deu ao ser humano. Isso não é muito falado, quase nada falado, porque é meio confuso para a maioria. Pastor David Shua, ainda em sua atividade, quando ainda não, que hoje ele está bem idoso, foi jubilado, etc e tal, mas antes disso ele foi o autor e promovedor da realidade quando começou a ensinar sobre a quarta dimensão. A lei da atração só pegou o sistema que é real. A quarta dimensão, ela tem um âmbito sobrenatural, sim, mas no que tange a ação na Terra, ela é natural, ela é científica. Só que é algo muito, não é, como eu vou dizer, não é algo loucamente incompreensível, mas não é uma coisa simples de ser entendida por causa dos parâmetros que desenvolve, desde a primeira à quarta dimensão. Mas esse é o nível do âmbito da quarta dimensão, onde o sistema que move a ação da mente humana, uma vez envolvido nesse plano, então não há limites, entre aspas, para a descoberta, para o alcance, para o desenvolvimento que implica com a recriação dos processos de vida humana. Então, quando o Senhor Jesus disse, se você pode crer, tudo é possível ao que crê, estamos trabalhando em dois níveis. E no momento eu não estou falando sobre a fé de Deus, não estou falando sobre a fé sobrenatural, eu estou falando sobre a crença natural. A fé natural, ela tem um poder extraordinário para fazer e gerar mudanças grandiosas. Em outro vídeo eu vou falar sobre fé. Eu estou falando sobre fé, só que dentro de um outro parâmetro aqui. Eu estou falando sobre fé, mas tentando lhe dar explicação simples sobre este assunto. Então, o que eu queria que você entendesse, que a lei da atração é verdadeira, ela erra quando? Quando ela chama o poder que gera os resultados anelados e confessado continuamente e gerado na consciência, no subconsciente, no inconsciente, quando eles trazem isso para o universo. Então eles transicionam a realização para o universo. O universo vai te trazer a resposta. Na verdade, eles não estão completamente errados. O problema é quando alguém pega essa tônica e traz divinalizando o sistema do universo. Vamos entender que há um Deus sobre todas as coisas, mas Deus realmente criou no universo um plano em que o ser humano, uma vez racionalmente
se mantém em sua corrupção, ele muda o processo da sua vida, da sua história e de sua geografia. Eu quero parar por aqui, porque eu já passei muito assunto, eu costumo brincar dizendo já filosofei demais, mas eu quero que você me acompanhe no próximo vídeo, porque eu vou continuar falando sobre esse assunto, porque eu quero trazer luz acerca de respostas já dadas por Deus naturalmente para a sua vivência na Terra. E como isso pode interferir completamente na sua vida psicológica, na sua vida econômica, financeira, na sua vida orgânica, na sua vida também espiritual, ou ministerial, ou profissional, ou em todas as áreas que envolvem o seu ser. Então esse assunto ele é muito rico e ele é muito importante. Então eu vejo você no próximo vídeo. Beijo no coração, Deus te abençoe.